Olá, estou aqui novamente com um hangout sobre música litúrgica, novamente com Felipe Lessage, e hoje o nosso convidado é Cleiton Dias, que é maestro e faz um trabalho admirável na Diocese de Campinas. Então, boa tarde, Cleiton, boa tarde, Felipe. Boa tarde. E eu vou pedir Olá, para a gente começar que o próprio Cleiton faça um breve resumo do seu trabalho, o que ele vem fazendo ao longo desses anos, para depois a gente entrar em assuntos mais específicos. A bola é sua, Cleiton. Boa tarde, Roberto. Boa tarde, Felipe. Para mim é uma alegria estar aqui hoje participando com vocês deste Hangout. Eu estou em Campinas desde o ano de 2004, quando eu vim para fazer a graduação em música na Unicamp, e desde então assumi a coordenação do setor de música ligado à Comissão Arquidiocesana de Liturgia. Na Comissão Arquidiocesana de Liturgia, ao longo desses anos, nós procuramos desenvolver alguns trabalhos no resgate da música litúrgica, e desses 3 trabalhos se destacam a criação do Centro de Estudos de Música Sacra e Liturgia, o CEMUC, que foi criado no ano de 2007, o Coro da Arquidiocese de Campinas, criado no ano de 2008, e a produção dos Inários Litúrgicos da Arquidiocese de Campinas, um repertório para celebrações que desde o ano de 2004 a Arquidiocese vem produzindo, procurando oferecer às pessoas que cantam e tocam nas celebrações um repertório adequado de música para a liturgia. Então, eu coordeno esses 3 trabalhos na Comissão Arquidiocesana de Liturgia. Para mim é um grande prazer fazer esses trabalhos, ajudar as pessoas no conhecimento da música litúrgica e na sua aplicação prática. Felipe. muito bem, boa noite. Eu como... O Felipe está na França e, portanto, para ele é boa noite, para nós é boa tarde ainda aqui. Sim, exatamente. Estou aqui na França e trabalho como regente coral, em grande parte graças a todo o apoio que o Cleiton me deu no começo da minha orientação profissional a esse ramo, né? Eu me considero modestamente um discípulo do Cleiton, porque o pontapé inicial na realização desse sonho, desse projeto de me dedicar à música da igreja foi muito apoiado por ele, e até hoje é um exemplo de alguém em quem eu me inspiro, para quem eu faço muitas perguntas, né? Então eu queria conduzir essa conversa passando por, talvez começando por um histórico da cena em que você está trabalhando, né, Cleiton? Porque eu não sei muito bem o que te levou a realizar esse projeto, se foi um projeto que se deu de antemão, que você idealizou na sua cabeça e começou a desenvolver, ou se foi pouco a pouco a coisa foi tomando essa forma e tal. Mas uma coisa que eu sei é que você tem um conhecimento que poucas pessoas têm sobre o histórico da música sacra, da música litúrgica no Brasil. Eu acho que muitos fiéis católicos ficariam felicíssimos em poder conhecer um pouco do contexto no qual se enquadra a música sacra hoje em dia. Você poderia contar um pouco sobre isso? Posso, claro. Então, nós temos que dividir a história da música sacra no Brasil em 2 períodos. O período que vem antes do Concílio Vaticano II e o período que vem após o Concílio Vaticano II. Na verdade, acho que a história da música sacra em todos os países pode ser dividida nesses 2 grandes períodos, porque o concílio ele é um divisor de águas, né, ao propor a criação de uma nova liturgia, né, com um novo missal, e com a necessidade de um novo missal, a necessidade do vernáculo, do uso da língua vernácula na liturgia, um novo repertório passa a ser criado e, portanto, a história da música sacra ela pode ser dividida ao meio com o Concílio Vaticano II. Quando o Concílio Vaticano II termina, as pessoas se veem diante de um desafio, que é criar uma liturgia em língua vernácula, porque até então o latim era a língua predominante e todas as orações, todas as leituras, todos os textos e todos os cânticos eram em latim. Um repertório que
era já de antemão o canto gregoriano e a polifonia tradicional, e depois o repertório que se cantava em língua vernácula antes do Concílio Vaticano II era o repertório de canto popular religioso, um repertório, digamos, devocional, ligado a procissões, às ladainhas, né? Então não é que não existia um repertório em língua vernácula, existia, mas um repertório que era para ser usado fora da liturgia. Com o Vaticano II, com o concílio, a necessidade da criação de um repertório em língua vernácula, ela se faz para a liturgia. Então é necessário que nós tenhamos um glória em língua vernácula, um santo em língua vernácula, as antífonas de entrada, de comunhão e assim por diante. Então, um novo repertório passa a ser criado para a liturgia, e o Vaticano II abre a possibilidade da inculturação da música na liturgia, ou seja, que na música nós possamos usar elementos da cultura própria de cada povo, de cada país. No Brasil, como é que isso acontece? Num primeiro momento, acontece através da adaptação de repertório em outro idioma. E, nesse sentido, os franceses eram os pioneiros, porque nós tínhamos na França a figura do padre Gélineau, que foi o primeiro a compor os salmos em língua vernácula, em francês. Ele compõe 150 salmos. Então, o primeiro repertório a ser adaptado em língua portuguesa é justamente o repertório tirado dos salmos de Gélineau, que esse repertório é traduzido em língua portuguesa, não só em língua portuguesa, mas também em italiano, em alemão. Os salmos de Gélineau, eles são, assim, vamos dizer, o germe inicial da música litúrgica vernácula. Gélineau compõe em francês e depois isso passa a ser traduzido em diversos idiomas. Então, num primeiro momento, a música litúrgica no Brasil pós-Vaticano II, ela vai ser norteada pela tradução de cantos em outros idiomas, principalmente do repertório em francês de Gélineau, e também das fichas de canto pastoral, que eram fichas, canto de entrada. Vinha uma fichinha, uma partitura com esse canto de entrada, que depois passa a ser traduzido também em língua portuguesa. Então, esse é o momento inicial da música litúrgica no Brasil pós-Vaticano II. Depois desse período, nós temos a ideia da criação de um repertório próprio em língua portuguesa. E nessa criação de um repertório próprio em língua portuguesa, começam a despontar alguns compositores de música erudita, mas que eram compositores católicos e que colocam o seu dom de compor a serviço da liturgia. Então, nós temos as figuras importantes de Oswaldo Lacerda, que é o grande teórico da música no Brasil, né? Um compositor que permeia todos os diversos instrumentos, ele compõe para canto, violão, violino. Oswaldo Lacerda compôs para tudo, né? De maneira muito didática, ele tinha essa função de trazer a música didática na sua composição. E ele é o primeiro compositor, então, a compor música em língua portuguesa, juntamente com o padre Jaime Diniz, padre Penalva, que também faz parte dessa comissão, e José Antônio de Almeida Prado, que depois passa a ser um compositor da Unicamp, do Departamento de Música da Unicamp, posteriormente trabalha na Unicamp. Então, esses compositores, eles colocam o seu dom a serviço da liturgia, compondo música em língua portuguesa e música genuinamente brasileira. Só que essa composição de música genuinamente brasileira, ela é feita através de uma pesquisa, não é simplesmente transpor a música brasileira nua e crua para a liturgia. Então, eles fazem uma pesquisa sobre as constâncias harmônicas, melódicas e rítmicas da música brasileira, e através dessa pesquisa, eles começam a compor a música para a liturgia. Esses compositores, eles vão receber depois o nome de compositores esteticistas, porque tinham essa preocupação de uma música um pouco mais estética. Ao mesmo tempo em que esses compositores despontavam, fazendo uma música de cunho um pouco mais estético, nós tínhamos outros compositores
que procuravam uma música de cunho um pouco mais pastoral. É daí que surge a expressão canto pastoral. Então, um canto pastoral em língua portuguesa, encontros de canto pastoral. Num determinado momento, esse grupo entra em choque, os compositores da linha dos esteticistas e os compositores da linha um pouco mais pastoral, e pela facilidade do canto pastoral, esse canto pastoral acaba vencendo, e é o que nós temos hoje em nossas liturgias. Podemos dizer que a música de ramo um pouco mais estético, ela é deixada de lado em vista de uma música um pouco mais pastoral. Então, esse é o momento inicial da música litúrgica no Brasil. Depois disso, muita coisa também aconteceu na música litúrgica brasileira, algumas coisas muito interessantes que trouxeram frutos, outras que deixam um caráter um pouco duvidoso para a música na liturgia, né? Nós temos, por exemplo, a criação do inário litúrgico da CNBB, que procurou trazer um repertório de todas as regiões do Brasil, só que, infelizmente, nessa representatividade, podemos dizer que a identificação do repertório ela acaba se tornando um pouco complicada, porque nem sempre um repertório que é identificável à região Nordeste ou à região Sudeste do Brasil, pela dimensão do próprio território nacional, é um repertório que pode ser cantado de norte a sul sem causar estranheza, né? Então, tem o seu mérito, no sentido de uma coletânea de repertório, só que, ao mesmo tempo, a gente pode dizer que nem tudo pode ser cantado em todos os lugares, pela dimensão territorial do próprio Brasil. Eu não estou te ouvindo. O Felipe tinha caído e acaba de voltar, né? Ah, sim. Mas voltei agora. Agora, essa, vamos dizer, linha pastoral, ela bebe mais, de fato, na música popular dessas regiões, porque o que eu tenho notado, em geral, inclusive nessas músicas que vêm, geralmente quando na campanha da fraternidade, você tem músicas que vêm, vamos dizer, de cima, né, da CNBB, e se espalham pelo país, eu vejo um padrão que me soa mais como a música que toca na mídia do que uma música mesmo de cunho popular, vamos dizer. Essas pastorais tinham mais essa característica popular, Cleiton? Então, assim, é difícil encontrar um outro termo, né? E, por exemplo, na música italiana, a gente tem uma diferença entre música popular e música ligeira, né? Uma música ligeira, né, leggera é uma música midiática, vamos dizer assim. E uma música popular é uma música de raiz, que ela tem uma história por trás dela, né? Então, por exemplo, no trabalho do Oswaldo Lacerda, ele propunha, por exemplo, as terças harmônicas do canto popular cantado no sul de Minas Gerais, por exemplo. É uma coisa legitimamente popular e é aproveitável na liturgia. Agora, uma outra coisa é fazer uma música, entre aspas, sertaneja, que também utiliza essas terças o tempo todo na celebração, né? Então, a gente precisa entender que uma música popular, ela não é necessariamente uma música pop, se é que a gente pode usar esse termo, na falta de um outro termo que possa expressar melhor isso, né? Uma música popular é aquela música cantada por todos, cantada pelo povo, e que pode ser simples e que pode ser popular. Por exemplo, vamos falar de uma música popular brasileira, Viva a Mãe de Deus e Nossa, um hino a Nossa Senhora Aparecida, que é uma música popular cantada por todos, mas nem por isso ela deixa de ser uma música, ela é uma música pop, né? Não é uma música do momento, é uma música que, se você cantar na celebração, a assembleia inteira vai cantar, e por isso ela tem o caráter de popular.
ela não é um canto gregoriano, ela não é uma polifonia, ela é um canto popular religioso. E a igreja reconhece como forma de expressão de música sacra o canto popular religioso ao lado da polifonia, ao lado do canto gregoriano e ao lado da música sacra para órgão. Na verdade, nos documentos de música, nós encontramos que a música sacra se divide em 4 grupos: o canto gregoriano, a polifonia, o canto popular religioso e a música sacra para órgão. Todos esses 4 gêneros são aproveitados na celebração e podem ser usados na liturgia em pé de igualdade, né? Então, cantar na celebração um canto popular, desde que ele tenha qualidade, não há nenhum mal, não há nenhum problema. O que não se pode fazer é transformar esse canto popular numa música pop, uma música midiática, uma música do momento. Aí que está o problema. Parece que no Brasil houve esse mesmo desprezo, vamos dizer assim, pela tradição em todos os âmbitos litúrgicos, né? Porque se você vê os textos lá do próprio concílio, se diz em relação ao canto gregoriano, por exemplo, dê-se preferência em igualdade de condições ao canto gregoriano. E aí ele desaparece. Isso. Quanto à língua vernácula, a mesma coisa, que possa ser traduzido, mas que os fiéis saibam ao menos rezar o Pai Nosso, Ave Maria e o Credo em latim. Hoje em dia ninguém mais sabe rezar essas orações. Então, uma mistura que seria saudável entre esses vários elementos, né? Inclusive o canto gregoriano, a polifonia, a música popular, esses gêneros que você cita, assim como a própria língua litúrgica, que poder, né? Eu durante um tempo frequentei muito, quando eu morava em São Paulo, a igreja melquita, e lá eles usam constantemente uma mistura, eles falam árabe, então você tem cantos e mesmo a liturgia em uma mistura de árabe, português e grego. Ainda se reza se canta muitas músicas litúrgicas em grego. E seria um enriquecimento a gente retomar isso, né? Em vez de reduzir tudo, né, a uma dimensão só. Isso, é justamente essa questão que eu queria reforçar. Se o Vaticano II abre a possibilidade desses 4 gêneros de música sacra, então os 4 gêneros poderiam ser utilizados na celebração e eles auxiliariam a todos os tipos de sensibilidade litúrgica da celebração, né? Então, nós poderíamos ter numa mesma celebração um canto gregoriano, uma música sacra popular, uma música para órgão e uma polifonia. É possível nós fazermos essa mistura desses 4 gêneros e isso soa muito saudável na celebração, porque nos momentos em que a liturgia pede um canto um pouco mais reflexivo, um desses gêneros é, digamos, mais apropriado. Por exemplo, entre a liturgia da palavra e a liturgia eucarística, nós temos o momento da preparação das oferendas. Esse momento poderia ser muito aproveitado a música sacra para órgão ou mesmo a polifonia, para criar um momento de pausa entre um rito e outro, essa pausa restauradora em que a Assembleia participaria apenas escutando. Já no salmo responsorial, que geralmente é uma resposta à leitura que foi proclamada, seria mais apropriado um salmo em língua portuguesa, no caso a celebração feita em língua portuguesa, um salmo responsorial com um refrão fácil em língua portuguesa, onde todos pudessem responder. Então, é o equilíbrio entre todos esses gêneros que faria com que a celebração ficasse um pouco mais rica. Só que, infelizmente, não é isso que nós vemos, né? Nós vemos só a música popular do começo ao fim da celebração. Muitas vezes uma música sacra também, uma música popular em que o grupo de cantores ele não está preocupado em fazer com que a Assembleia participe, né? Infelizmente, nós temos hoje em dia os grupos que estão na celebração para fazer show, e não para fazer do seu canto um serviço à participação dos fiéis.
né? Então, muitos grupos de canto cantam do começo ao fim da missa, sem se preocupar em fazer com que a Assembleia responda ao salmo cantando, ou que cante um aleluia em que a gente possa participar cantando. Não. Eles fazem o seu show do começo ao fim da missa, né? E isso é terrível para a celebração, né? É muito complicado. Isso que você falava agora há pouco, Cleiton, sobre essa riqueza de formas da música no seio da liturgia, que corresponderia, se eu entendi direito, à riqueza de formas da própria liturgia, ela vai muito ao encontro daquilo que o Papa Bento a respeito de uma liturgia cósmica, né? Ou seja, a celebração litúrgica como algo que engloba um Deus que é o todo, então que ele tem diversos aspectos em si. E ele fala dessa beleza de que a liturgia reflita essa riqueza de formas do próprio Deus, e que a música, e seria muito bem-vindo da parte da música que ela seja, que ela reflita essa própria riqueza, ou seja, o fato de ter uma música mais exterior no ofertório, mais bela esteticamente mesmo, mais recolhida no momento da comunhão, uma peça de resposta da Assembleia no momento do Salmo, isso tudo reflete o fato de que Deus se manifesta de diversas formas na nossa vida ao longo da semana, quando a gente sai da igreja, né? Por vezes ele é fascinação, por vezes ele é intimidade, por vezes ele é pena, sofrimento, né? E a música, se baseando nessa riqueza, ela contribuiria muito com a própria educação dos fiéis, talvez, ao se mostrar tão rica em formas, não é assim? Sim, ela se mostraria muito útil, né, à educação dos fiéis, pela sua riqueza de formas. Ao mesmo tempo, ela iria ao encontro dessa liturgia cósmica, que para cada tempo litúrgico, por exemplo, pede uma música diferenciada. A gente não pode cantar na Quaresma do mesmo jeito que vai cantar na Páscoa. O canto da Páscoa precisa ser um canto muito mais exultante, muito mais alegre, e muitas vezes a gente nem percebe a diferença dos tempos litúrgicos, porque a gente chega na igreja e canta-se na Quaresma, canta-se na Páscoa, no tempo comum, no Advento e Natal, do mesmo jeito sempre. E a igreja sempre privilegiou que nos tempos penitenciais a música fosse um pouco mais despojada, por exemplo. Então, o canto do Advento, ele é um canto mais despojado, para não antecipar a alegria do Natal. O canto da Quaresma, ele é mais despojado, porque é um tempo penitencial, de modo a não antecipar a alegria da Páscoa. E na própria celebração da missa, alguns cantos são mais despojados do que outros. O ato penitencial é muito mais despojado em relação ao glória. O salmo responsorial é muito mais despojado em relação ao aleluia. E muitas vezes canta-se no Advento, Natal, Quaresma, Semana Santa e Páscoa do mesmo jeito, e se canta ato penitencial, glória, salmo, aleluia, ofertório do mesmo jeito. A gente acaba matando a liturgia com toda a sua riqueza. A liturgia é muito rica, e se a gente percebe a variedade de formas dentro de uma mesma celebração e a variedade de temas que nos são propostos no ano litúrgico, nós faríamos uma música diferente a cada celebração e uma música diferente a cada parte da celebração. Isso contribuiria para que nós percebêssemos a riqueza e a beleza de Deus que se manifesta de formas diferentes na celebração. E o louvor a esse Deus deveria ser diferente, porque a música tem que ser diferente a cada momento e a cada dia do ano litúrgico. Sim. E eu tenho a impressão, Cleiton, de que muitas pessoas compartilham dessa visão, mas não dispõem de meios, ou talvez não sabem que dispõem de meios para aplicar algo dessa ordem no seio das suas próprias comunidades, né? E é por isso que eu queria que você contasse um pouco para a gente sobre a experiência do CEMUC, que, bom, você vai explicar do que se trata, mas talvez você puder contar explicando como que essa realidade justamente do enriquecimento litúrgico se deu graças ao CEMUC. Sim, a gente acabou de falar sobre esses 4 gêneros de música sacra e da necessidade, da importância de utilizar esses 4 gêneros de música sacra na celebração. Porém,
é mais fácil fazer música sacra popular, porque os outros gêneros, o canto gregoriano, a polifonia e a música sacra para órgão, esses gêneros requerem um pouco de formação litúrgico-musical. E eu acho que o grande problema da música litúrgica no Brasil, ele se deve justamente ao fato da formação, ou melhor dizendo, da falta de formação litúrgico-musical. Porque nós temos em nossas paróquias, em nossas comunidades, pessoas que são voluntários, né, no serviço da música e no serviço da liturgia, que colocam o seu dom a serviço da celebração, cantando nos corais, nos grupos de canto, tocando violão, tocando instrumento na celebração, só que muitas vezes essas pessoas nunca receberam uma formação que pudesse explicar para elas sobre a diferença dos gêneros musicais da celebração, a diferença de um ato penitencial e de um glória, a diferença do canto no tempo da Quaresma e do canto no tempo da Páscoa. O grande problema, a meu ver, é o problema da formação litúrgico-musical. Então, eu queria contar um pouco do que a gente fez em Campinas, porque ao chegar aqui em 2004 e assumir a coordenação da música na arquidiocese, nós nos deparamos com esse problema da formação litúrgico-musical e procuramos atacar esse problema para sanar os outros problemas decorrentes na celebração litúrgica. Nós tivemos a graça de contar em Campinas com um bispo que havia estudado música, composição e regência, né? Dom Bruno Gamberini, compositor e regente, e Dom Bruno percebeu as necessidades da Igreja Diocesana e incentivou a criação de um curso de formação litúrgico-musical. O projeto inicial era um projeto muito modesto, né? Nós queríamos oferecer um curso e dispunhamos na época de 30 vagas, né? Porque era o que a gente podia oferecer. Então, nós começamos uma divulgação nas paróquias para que as pessoas interessadas pudessem fazer um curso de formação que iria durar 1 ano e tínhamos 30 vagas disponíveis. Só que no primeiro momento já tivemos uma surpresa, que apareceram 300 pessoas. E nós tínhamos só 30 vagas para 300 pessoas. E eu me recordo de passar o telefone, ligar para o Dom Bruno e dizer para ele o que nós vamos fazer. Nós estamos aqui com 300 inscritos e só temos 30 vagas na sala. Dom Bruno, sensível como era, pegou o telefone, ligou para a PUC e fez um convênio com a PUC que nos ofereceu Colégio de Aplicação Pio XII para sediar o curso, e nós absorvemos os 300 inscritos e começamos ali um curso de formação litúrgico-musical. Isso foi no ano de 2007. Nós começamos o CEMUC, então, com 300 pessoas, e ao longo desses 11 anos, o CEMUC já recebeu mais 3.000 alunos de todas as paróquias da arquidiocese, de paróquias de dioceses vizinhas, né, pessoas interessadas em receber uma formação litúrgico-musical. E o que elas vieram buscar no CEMUC? Vieram buscar a formação para depois aplicar em suas paróquias e comunidades. No CEMUC nós oferecemos os cursos, então, tanto na área de música quanto na área de liturgia. E a formação inicial, ela abarcava teoria musical, técnica vocal e musicologia litúrgica, entender a função de cada canto na missa. A partir disso, o curso foi crescendo, outras necessidades foram surgindo, e nós oferecemos também os cursos de instrumento, órgão, teclado, violão, canto, flauta, violino, tudo para poder enriquecer a liturgia. E todos esses cursos através de um estudo do repertório litúrgico. Então, os alunos que vieram para estudar violão, aprendiam violão para usar na liturgia. Não um violão para tocar na boate, para tocar no barzinho, para tocar na noite, mas como aplicar esse violão na liturgia, que é totalmente diferente do que tocar no barzinho, né? Aprendiam o teclado com repertório para usar na celebração. Aprendiam o canto, não para fazer show,
mas para poder educar a sua voz para cantar na celebração. Então, tudo a partir da liturgia. Foram implantados outros cursos também, como, por exemplo, o curso de canto gregoriano, aí totalmente voltado para a história do canto gregoriano, para a interpretação da notação quadrada do canto gregoriano e o repertório gregoriano. O curso de formação para leitores, porque muitas vezes também as leituras da celebração da missa são um grande problema, porque as pessoas não sabem como educar a sua voz e aplicar corretamente a impostação na leitura de um texto bíblico. Ler uma leitura do Antigo Testamento é totalmente diferente do que ler um texto histórico do Novo Testamento, e assim por diante. Então, nós começamos também um curso de preparação para leitores, um curso de preparação para salmistas, como cantar o salmo responsorial, como manusear o lecionário, como encontrar as leituras do salmo, enfim. Um curso de formação para crianças, que foi um curso muito bonito também, porque os pais quiseram trazer os seus filhos para o CEMUC, e aí fizemos um curso para crianças, uma catequese litúrgica, ensinando para as crianças o significado de cada uma das partes da missa, preparando o canto com essas crianças para a liturgia. Então, foram, assim, vários cursos implantados no CEMUC desde 2007, procurando sanar as dificuldades litúrgico-musicais, procurando oferecer às paróquias uma formação que pudesse depois ser multiplicada nas paróquias e comunidades. Tivemos muitos frutos, muitos alunos que vieram buscar a formação do CEMUC e depois organizaram em suas paróquias pequenos grupos de canto, pequenos corais, para mudar um pouquinho a cara da música na liturgia. Então, o CEMUC, desde 2007, vem oferecendo essa formação. E, atualmente, o CEMUC também presta uma formação para os seminaristas, né? Nós também oferecemos os cursos de música nos seminários da Arquidiocese e de outras dioceses vizinhas, procurando formar também os futuros sacerdotes, porque se nós conseguirmos fazer com que os sacerdotes tenham uma formação litúrgica e musical adequada, futuramente esses seminaristas, né, futuramente sacerdotes, eles poderão também orientar melhor o canto nas suas comunidades e paróquias. Então, oferecemos também uma formação para os seminários aqui na Arquidiocese. Então, todos esses cursos oferecidos pelo CEMUC e, além disso, outros dois projetos, que são o projeto do coro da Arquidiocese e o projeto do Inário Litúrgico da Arquidiocese. Acho que o Felipe caiu de novo. Você podia falar um pouquinho só sobre... Eu cortei meu vídeo só para dar uma controlada aí, né? Porque eu tô tá dando... Tá travando. Sei que você tinha saído. Você tinha uma coisa para fazer? Não, eu ia perguntar que o Cleiton falasse um pouquinho sobre esse inário litúrgico a que ele se refere, só para a gente ter uma ideia mais clara assim, do que... Vou pegar ele aqui. Pegue lá. É admirável esse trabalho que Cleiton vem desenvolvendo ali na Arquidiocese de Campinas, né? Acho que é inspirador. Eu não sou músico, mas eu conheço vários músicos que são católicos, que estão dentro da igreja, e é de fato inspirador, e eu espero que leve outras pessoas a fazer projetos semelhantes, né, nas suas arquidioceses, nas suas paróquias, enfim. Fale lá, Cleiton. Então, um pouquinho do Inário. Bom, o Inário Litúrgico da Arquidiocese, ele nasce no momento em que a gente percebe que não só a formação musical é um problema, mas também a falta de repertório adequado, ou a falta de compilação de um repertório adequado. Porque de nada adianta a gente formar as pessoas para a música na liturgia se elas vão continuar cantando as mesmas coisas que elas já cantavam antes.
né? Então surge a ideia de Dom Bruno Gamberini de nós criarmos um livro de cantos próprio para a arquidiocese. Nesse momento, então, nasce o Inário Litúrgico. Eu estou com o Inário aqui, vou mostrar para a gente entender um pouquinho, né? Esse é o fascículo 1 do Inário Litúrgico da Arquidiocese, criado no ano de 2007, que tem um repertório próprio para Advento e Natal. Traz as músicas próprias para o Advento e Natal, as antífonas de entrada e comunhão, musicadas, os salmos responsoriais, os cantos de aclamação ao Evangelho, preparação das oferendas, muitos deles com arranjos a 4 vozes, para que possam ser utilizados pelos corais, né? Todos eles gravados em CD pelo coro da Arquidiocese de Campinas, então, além da partitura, o CD, para poder facilitar também no aprendizado dos cantos. Todos eles foram revisados por uma comissão de músicos da Arquidiocese, procurando revisar a harmonia, a melodia, a parte do texto literário, para que não houvesse nenhum problema, seja de caráter teológico, doutrinário, seja de caráter musical. Então, é um trabalho que foi feito, esse é o primeiro, de 2007, fascículo 1. Depois, nós lançamos o fascículo 2, para Quaresma, Semana Santa e Páscoa, foi em 2009, já é um pouquinho maior do que o outro, o de, só a título de comparação, o de Advento e Natal, ele tem 109 cantos para Advento e Natal. Esse aqui de Quaresma, Semana Santa e Páscoa, ele já traz 248 cantos para todo o período de Quaresma, Semana Santa e Páscoa. A Semana Santa, por exemplo, que vai desde o Domingo de Ramos até a Vigília Pascal, todos os cantos praticamente a 4 vozes, procurando resgatar a música coral nesse período. E, por fim, o grande calhamaço, que é o Inário do Tempo Comum, né? Ele já tem 630 páginas, são 457 cantos para as 34 semanas do Tempo Comum, com todas as antífonas de entrada e comunhão musicadas em estilo gregoriano, inspiradas em canto gregoriano. Um trabalho muito bonito que foi feito pelos monges do Mosteiro de São Bento em Vinhedo. Eles adaptaram as antífonas de entrada a partir do canto gregoriano. E aqui nós trouxemos essas antífonas todas adaptadas, né? E esse constitui, então, constituem os 3 volumes do Inário da Arquidiocese de Campinas. Estamos trabalhando agora na finalização de um 4º volume, 4º fascículo, com os salmos responsoriais para as missas dominicais e os salmos responsoriais para as missas feriais, que é um material inédito no Brasil. Nós não temos melodias para cantar o salmo responsorial durante a semana. E agora, nesse próximo fascículo da Arquidiocese de Campinas, nós teremos melodias para todos os salmos responsoriais das missas feriais. Depois disso, virá um 5º fascículo com as partes fixas da missa, ato penitencial, glória, santo, cordeiro. Depois um 6º fascículo com solenidades e festas, um 7º fascículo com os sacramentos diversos, né? Então, é um trabalho que dá muito gosto de fazer, pela pesquisa de repertório, né? Pesquisar um repertório existente, compor um novo repertório, analisar, fazer toda a harmonização e gravação, e depois colocar isso para a utilização das pessoas. Isso foi editado? É possível as pessoas encontrarem para vender? Como é que faz? Os inários são vendidos pela Comissão de Música da Arquidiocese de Campinas, né? Então, e a gente envia para todo o Brasil pelos correios. É engraçado porque às vezes a gente recebe assim, um e-mail lá do Piauí, de alguém que ficou sabendo do Inário da Arquidiocese e quer a partitura. E a gente pega e manda para lá, né? Então, é o repertório que foi preparado em Campinas, que também está sendo utilizado em outros lugares, e é com gosto que a gente envia esse material para outros lugares também.
Esse trabalho é admirável, Cleito. Parabéns. Gato. Me dá muita alegria ver isso aí. Espero que as pessoas aproveitem isso agora, né? E que vamos tentar divulgar isso também entre as paróquias aí, porque é um material preciosíssimo, Sim. né? E a gente vê que é fruto, assim, não só de um trabalho, mas de um trabalho amoroso seu. E isso não tem preço. E incentivada por Dom Bruno, né? A gente vai ter sempre a lembrança de Dom Bruno, né? Dom Bruno já é falecido, né? E ele deixou esse legado musical em nossa arquidiocese, né? E a gente quer dar continuidade a todo o trabalho incentivado por Dom Bruno. E, Cleiton, nas comunidades em que o pessoal não é proficiente em leitura de partituras, vocês não têm um projeto de, talvez eu tenha perdido no momento que vocês falavam disso, mas de gravação das linhas uma por uma? Não, os inários são todos gravados. A gente tem os São todos gravados. São todos gravados. A arquidiocese gravou todo o inário. Maravilhoso. E você teria... Bom, eu ia falar sobre conselhos, né? Para alguém que está numa comunidade distante de Campinas e que não poderia ir se formar no CEMUC, que tipo de conselho você daria para alguém que está distante de você, mas que gostaria de, inspirado por uma iniciativa desse tipo, ele começa a se dar conta de que é possível viver a sua liturgia com uma bela música apropriada, mas ele talvez não disponha de meios, não teve uma formação como a sua. O que você aconselharia para o pessoal de uma comunidade nesse caso? Olha, eu acredito que o primeiro conselho é procurar conhecer um pouco sobre liturgia e música. E um conhecimento que pode se dar em qualquer lugar que a pessoa estiver, né? Por exemplo, estudando a Instrução Geral do Missal Romano. Na Instrução Geral do Missal Romano, a gente vai encontrar todas as dicas, todas as regras de como deve ser o canto na celebração, né? Então vai dizer como é o salmo responsorial, como é o ato penitencial, como é o glória, né? Então, um conhecimento inicial se daria pelo estudo da Instrução Geral do Missal Romano e ser fiel a essa Instrução Geral do Missal Romano. Depois, um estudo musical, procurar onde a pessoa estiver as iniciativas de formação musical e de formação litúrgico-musical, porque é só a partir do momento em que a pessoa receber uma formação que ela vai ser capaz de disseminar essa formação através dos grupos em que ela participa. E, às vezes, iniciativas isoladas estão já acontecendo em vários lugares no Brasil. A gente vê cursos de formação de música oferecidos por paróquias ou encontros que são oferecidos pela diocese, né, no intuito de formar as pessoas. Então, eu aconselho que os que trabalham na música e na liturgia participem desses encontros, procurem ler um pouco mais, ler a Instrução do Missal Romano, ler outros livros de liturgia e música, para que elas possam receber uma formação adequada e, a partir desta formação adequada, implantar a música sacra nas suas paróquias e comunidades. E para as pessoas que podem ter alguma reserva com a formação, e acho que isso é uma coisa bastante brasileira, né, de falar assim, não tenho tempo, porque eu trabalho numa firma, e tenho 3 filhos para criar, não vou ter tempo para me formar, mas você vê que a pessoa é apaixonada por música e é católica. O que você pode aconselhar para essas pessoas? Fazer parte de um grupo. Fazer parte de um grupo coral, fazer parte de um grupo de cantores. E que esse grupo coral, esse grupo de cantores, se reúna pelo menos uma vez por semana para preparar a celebração. E que nessa preparação para a celebração possa ter, 15 minutos de formação, onde o dirigente possa ler um trecho dos documentos da igreja. Depois, uma formação de técnica vocal, né? Preparar a voz adequadamente, as noções de respiração, e a escolha de um repertório que não se faz 10 minutos antes da missa. A gente não pode escolher as músicas para uma celebração tão grandiosa, faltando 10 minutos para começar a celebração. Então, que as pessoas se reúnam pelo menos uma vez por semana para a escolha de cantos, para a preparação desses cantos. E esse momento de escolha e preparação vai acabar sendo um momento de formação também.
né, onde as pessoas se reúnem, podem trocar ideias, e isso vai servir para a melhoria do canto na celebração. A gente precisa perceber que a celebração, se ela é improvisada, muito dificilmente ela vai conseguir musicalmente trazer frutos, e aquela música muitas vezes acaba sendo um enfeite da celebração. Cantou-se qualquer coisa, porque não se pensou naqueles textos da liturgia, no que aqueles textos poderiam inspirar de cantos para aquela celebração, né? Muitas vezes a gente vê que as pessoas se reúnem antes da missa, pegam seu livrinho de cantos e vão cantando qualquer coisa. E aquilo não quer dizer nada com a celebração. Esse canto foi um enfeite da celebração. Cantou-se na liturgia, mas não se cantou a liturgia. Então, é importante que as pessoas se reúnam para escolher as músicas adequadas para a celebração. E não só escolher, mas também preparar, ensaiar, afinar os instrumentos, né? Isso tudo é muito importante. Então, eu aconselho que aqueles que não têm a possibilidade de fazer um curso de formação, que se integrem num coro, se integrem num grupo de cantores, e que aquele grupo possa trabalhar nessa formação, e possa trabalhar na preparação adequada dos cantos para a celebração. Uhum. Ainda dentro disso, você falou há pouco sobre o violão, porque eu tenho notado, quer dizer, eu acho que é o instrumento que mais se usa no Brasil, pelo menos, nas liturgias, é o violão. E eu noto que, geralmente, o estilo, a maneira de tocar, é a mesma que a gente ouve nos barzinhos. Às vezes eu tenho a impressão que a referência que as pessoas têm é de um violão mesmo, isso, de boteco, quando não atacam, assim, batem muito forte no violão. Talvez você possa falar um pouquinho já desse espírito de conselhos para os jovens que estão aí, porque geralmente são jovens trabalhando, o que distingue, em termos de execução, o violão na liturgia do violão do barzinho? O violão é realmente o instrumento mais utilizado nas nossas celebrações, por ser um instrumento popular, por ser um instrumento barato, de fácil aquisição. Só que tocar o violão liturgicamente apropriado para a celebração é algo muito complicado, porque vem justamente na referência que a pessoa tem, né? A referência do violão na celebração, ela nunca pode ser uma referência de violão que lembre, como você falou, né, um violão tocado em barzinho. A referência de um violão para celebração tem que ser um saltério. Aquele violão, ele precisa se assemelhar a uma harpa. E o violão bem tocado numa celebração, por exemplo, acompanhando um salmo responsorial na celebração, acompanhando a recitação do salmo, ele se transforma numa harpa se ele for bem tocado. E aquilo vai contribuir para a edificação da música da celebração. Então, é preciso pensar na maneira como tocar esse violão. Ao mesmo tempo, perceber que não precisa tocar tudo forte o tempo inteiro, não precisa tocar tudo ritmado o tempo inteiro, não precisa, num grupo que tem violão, teclado e outros instrumentos, que todos toquem ao mesmo tempo. A gente nunca vai num concerto de orquestra e todos os instrumentos da orquestra tocam ao mesmo tempo. Então, por que na celebração todos os instrumentos precisam tocar ao mesmo tempo? Não precisam tocar todos ao mesmo tempo. Então, de repente, o violão, se tem outros instrumentos juntos, ele poderia tocar em determinada música da celebração, em outras músicas ele poderia se calar, né? Esse jogo de timbres que é dado pela variedade dos instrumentos também enriqueceria a nossa celebração. A gente tem exemplos muito bonitos de violão para celebração. Por exemplo, os cantos de Taizé, uma comunidade da França. A gente tem cantos de Taizé gravados só com violão. São, assim, exemplos maravilhosos para a edificação da música na liturgia, né? Então, não podemos jamais dizer que o violão é um instrumento indigno para a celebração.
não é um instrumento indigno, mas a maneira como ele é tocado, essa maneira pode ser indigna se a gente faz esse instrumento um instrumento que leve à distração, que leve ao ruído, né? Nós temos que tentar fazer do violão um instrumento reflexivo na celebração, um instrumento que está na celebração para acompanhar o canto, para apoiar o canto. Um instrumento que pode ser solista, mas que não pode ser jamais a estrela da celebração. Porque a estrela da celebração, no caso do canto, a música litúrgica, é sempre a música vocal. A música vocal, ela tem que ter a predominância em tudo. E se esse violão, ele vem suplantando a música vocal, se ele vem tocando mais forte do que a música, abafando o canto, ele deixou de ser instrumento litúrgico. E Cleiton, ainda um conselho, uma dúvida, que é fruto da experiência que eu tive no CEMUC. Eu estive, então, 2 anos participando do CEMUC, né, entre 2012 e 2014, e uma coisa que eu achava admirável é que o coro da Arquidiocese, que faz parte dessa estrutura, é um coro bastante grande, né, tinha muitos membros, eu não lembro quantos, talvez 60, 70, e poucos deles eram profissionais da música, a maioria tinha um emprego, trabalhava numa fábrica, era advogado, médico, secretário, etc. E apaixonados pela música e por Jesus Cristo, eles dedicavam não uma, mas 2 noites da sua semana, durante 2 horas, a essa atividade. Eu gostaria de saber se é que dá para explicar como conseguir isso, porque, de fato, assim, as pessoas vão fazer yoga, fazer academia, jogar uma pelada, né? Isso, brasileiro sabe fazer isso. Mas quando se trata, talvez, de dedicar noites para um serviço, eu me perguntava se não era da ordem do milagre. Assim. Que você poderia dizer a esse respeito? Olha, Felipe, a situação continua a mesma. Nós temos realmente pessoas que são de diversas áreas, que trabalham o dia inteiro e depois à noite vão para o ensaio do coro. Né? Não mudou nada desde a época que você participou. O que mudou é que a quantidade de ensaios, a duração do ensaio é maior. Nós estamos atualmente com 2 ensaios com 3 horas de duração, então, portanto, são 6 horas de ensaio por semana, e o coro está com a missa fixa todo domingo de manhã na Catedral de Campinas, a partir da inauguração do órgão de tubos, né? E qual é o segredo disso dar certo? Eu acho que o segredo é as pessoas são apaixonadas pelo que fazem, elas gostam do que fazem, elas fazem um trabalho bonito, um trabalho que é prazeroso, e por ser prazeroso acaba não sendo cansativo. Porque se fosse um trabalho não prazeroso, isso seria realmente um trabalho cansativo. Né? Então, elas gostam do que fazem, e, ao mesmo tempo, elas vêm buscar algo no coro, e o coro oferece algo para elas. Então, não é simplesmente um ensaio de cantos, mas é também um momento de espiritualidade. O coro reza, o coro tem formação de liturgia, o coro tem formação de música, e o coro tem ensaio de repertórios. Então, são 4 coisas que acontecem em todos os ensaios, né? Então, é gostoso sair de casa para participar do coro, porque tem essas atividades variadas, e o coro acaba contribuindo para a edificação da fé dessas pessoas, que depois colocam o seu dom a serviço da liturgia. Nós estamos com cerca de 40 cantores atualmente, e é um trabalho, assim, voluntário. Nenhum cantor do coro recebe o salário para cantar no coro, ninguém recebe nada, são todos voluntários, né, que fazem isso porque amam o coro, porque amam esse trabalho e porque, acima de tudo, amam a igreja, amam a Jesus Cristo e colocam o seu dom a serviço da igreja. Muito bem, acho que a gente está chegando no nosso tempo. Não sei se Felipe tem mais alguma coisa a colocar.
Eu estava lembrando da minha conversa com o Jefferson, onde ele lembrou essa figura do mestre de capela, que é justamente o que você faz ali, né, Cleiton? Sim, sim. O ideal seria que toda paróquia tivesse um músico ali responsável, que ordenasse tudo. O Isso. Jefferson chegou a falar assim, até ao volume do microfone, o lugar onde estão as caixas, que tiver alguém que tivesse ouvido treinado, né, para ser responsável por essa parte toda. Isso. Oxalá a gente tivesse em todas as paróquias alguém que se dispusesse a fazer esse trabalho. Sim, sim. A gente chama realmente de mestre de capela, é o nome que se dá, né? Ou o nome popular, coordenador paroquial de música litúrgica, né? Que é quem vai dar as coordenadas para a música litúrgica. Então, muito bem. Quero agradecer, assim, de todo o coração, Cleiton, a tua participação aqui, ao Felipe também. O Felipe eu agradeço e agradeço a colaboração que ele está tendo nesse meu projetinho aqui de hangouts, né, sobre música na liturgia, porque acho fundamental, hoje em dia com a internet, a gente pode ir criando uma rede de, de, de artistas envolvidos com a liturgia para troca de informações, né, e de conhecimento. Não é tão difícil assim a gente levantar a qualidade do que a gente está fazendo dentro da liturgia, de maneira a oferecer à igreja um apoio aos fiéis, né? Isso que você dizia há pouco, Cleiton, a dimensão da oração, quer dizer, quem trabalha com a liturgia, seja em que a área for, tem que ter uma vida de oração, tem que rezar todo dia, ter um contato constante com Deus, com nosso Senhor Jesus Cristo, enfim, para que isto, vamos dizer assim, se reflita no seu trabalho na liturgia, né? Quer dizer, em vez de muitas vezes a gente fica se perguntando o que é que determinados grupos aí que cantam na igreja ouvem e fazem durante a semana, porque parece que traz um espírito que é o que a gente chama de profano, ou seja, algo que não é negativo, mas que não cabe dentro do templo e particularmente dentro do rito, né? Sim. Então, não sei se você gostaria de falar ainda alguma coisa, você, Cleiton, e você, Felipe, para a gente finalizar. Então, deixo a palavra com vocês. Eu queria dizer que é muito importante esse trabalho de reflexão que está sendo feito através dos hangouts, né? A gente está estimulando a reflexão da música na liturgia, estamos tendo a oportunidade de ver testemunhos de outras pessoas que trabalham também com música litúrgica, e tudo isso é muito importante para que a gente possa refletir sobre o papel da música na liturgia e, tendo refletido sobre esse papel, melhorar a qualidade da música na celebração. Então, gostaria de cumprimentá-lo por essa iniciativa. É uma iniciativa louvável e que eu tenho certeza que vai trazer muitos frutos para a música litúrgica no Brasil. Parabéns e muito obrigado pelo convite. Para mim foi uma honra ter participado. Agradeço também e conto com a sua colaboração futuramente também, uma outra conversa, e com as suas orações e divulgação desse trabalho. Diga lá, Felipe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que nos uniu aqui para aprender a cantar-lhe cada vez mais belamente. Muito obrigado a vocês dois. E boa noite. Agradeço também a todos que estão acompanhando esse trabalho. Divulguem esses hangouts também e não deixem de, nos comentários, colocar questões, sugerir temas ou pessoas que vêm fazendo trabalho, não só com a música, mas do ponto de vista artístico, com a liturgia, seja em arquitetura, a questão das leituras nas missas também. E a gente também vai abrir no meu site uma página lá
com as sugestões que tanto o Felipe tem dado já, exemplos musicais, o Cleiton também citou alguns exemplos que a gente vai pôr lá, para que vocês tenham, a gente vai pondo referências para as pessoas poderem ter como exemplo, como modelos, né? Então, agradeço muito, agradeço a presença e a colaboração de vocês dois, é uma alegria estar fazendo esse trabalho aqui, e uma boa tarde a todos, boa noite aí na França, Felipe, e fiquem com Deus e até a próxima. É isso.